Boa noite, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa audiência pública. Boa noite, pessoal. Gostaria de dar início à nossa audiência pública. Gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes aqui. Obrigado pela presença. Eu vou fazer a leitura do requerimento que deu origem a essa audiência pública. Os vereadores abaixo subscritos vêm respeitosamente ante ao egrégio plenário desta Casa Legislativa requerer que seja realizada uma audiência pública para debater a valorização dos professores municipais, visto que, em 2011, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal número 11.738 de 2008, que estabelece o piso nacional do magistério. Em 2020, foi aprovado a criação do novo Fundeb, promovendo dois efeitos distintos, sendo o primeiro, aumentar a verba disponibilizada aos municípios para financiamento da educação, e o segundo, motivado pelo oportunismo de políticos inimigos da educação pública, que ingressaram na Justiça para contestar a correção do piso. E tão somente a correção do piso, não contestando os aportes financeiros crescentes recebidos do Fundeb, que usa o mesmo critério de correção e que tem como maior finalidade o pagamento do salário dos profissionais da educação. Nos últimos anos, Lagoa Vermelha teve considerável crescimento no repasse do Fundeb, e que o Poder Executivo Municipal não vem pagando o piso nacional do magistério, este ano fixado em R$ 4.420,55 para 40 horas. Considerando que os critérios para reajustar o custo aluno, o Fundeb e o piso nacional são os mesmos e que são anualmente fixados por portaria interministerial, com análise conjunta dos Ministérios da Educação, Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, e que o município vem recebendo regularmente as verbas do Fundeb, sendo que em 2020 foi de 12,84%, que em 2021 não houve reajuste devido ao decreto presidencial, em decorrência da pandemia. Em 2022, o reajuste foi de 33,24%, que em 2023 foi de 14,95%, e que os reajustes ofertados pelo Poder Executivo Municipal nesse período foi muito abaixo desses índices. O pagamento do piso ao magistério é assegurado no Plano de Carreira do Magistério Municipal, aprovado em 2019, Lei Complementar 91 de 2019. Legislação esta que também impôs critérios de avaliação para a progressão na carreira dos professores e que foi criada pelo atual prefeito, que ora contesta na Justiça a validade do critério de correção do piso da categoria. Desde março do corrente ano, vem ocorrendo uma onda de manifestações por todo o Brasil, exigindo o cumprimento da lei do piso nacional do magistério. Também é necessário discutir a relação entre o processo de valorização profissional com os resultados obtidos enquanto rede de ensino. É válido lembrar que o município vem fracassando nas metas propostas para o IDEB. Entre outros fatores, o rendimento salarial está diretamente ligado ao desempenho do profissional, uma vez que o salário digno não é apenas uma ferramenta de estímulo, mas é indispensável para que os profissionais mantenham-se atualizados e em condições financeiras de investir na sua carreira e formação, e, além disso, tenham saúde financeira e mental. Que houve por parte do Executivo Municipal para a LPM a promessa de complementar o reajuste do magistério e que, no entanto, estranhamente, ao contrário do prometido, o município entrou na Justiça contestando o reajuste fixado através das portarias federais. Considerando que mais de 130 professores municipais estão ingressando na Justiça contra o município para requerer o cumprimento da lei do piso nacional e o recebimento dos valores não pagos acumulados nos últimos 5 anos. Considerando que representantes do Movimento Estadual de Valorização dos Professores Municipais não obtiveram permissão para usar da tribuna livre em sessão plenária ordinária na Câmara Municipal de Lagoa Vermelha, solicitamos a realização de uma audiência pública para debater o contexto supracitado, que culmina com o processo de valorização dos profissionais da educação. Sugerimos que a audiência seja realizada entre os dias 22 e 25 de agosto, em horário noturno compatível com a disponibilidade dos professores municipais e vereadores. Requeremos ampla publicidade do ato e transmissão ao vivo, como ocorre ordinariamente com as sessões e demais audiências públicas realizadas por esta Casa.
E, por fim, requeremos que sejam expedidos convite para as autoridades pertinentes comparecerem à audiência para que possam ouvir a classe e debater uma solução que contribua com os objetivos do movimento de valorização do magistério. Nesses termos, pedimos deferimento. Bancada do Partido Democrático Trabalhista, vereadores Ranieri Bosa, Ariovaldo Carlos da Silva e professor Juarez. Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito municipal. Muito obrigada, prefeito, pela presença na audiência pública. Secretária de Educação também, secretária Aline. Bom, assim, pessoal, para ficar melhor, os trabalhos aqui serem melhores, para ficar uma gravação boa e coisa da audiência, a gente vai pedir que todo mundo que se manifeste venha até a tribuna para se manifestar. A gente vai dar um tempo de 5 minutos para cada orador, tá? Depois dos pronunciamentos, a gente vai abrir para os vereadores fazer os seus pronunciamentos, tá? Então, eu já deixo a palavra à disposição. Isso. Só para ficar gravado, todos os pronunciamentos serão transmitidos ao vivo. Boa noite. Em primeiro lugar, aos meus colegas, professores e funcionários de escola. Meu nome é Cássio Rita, sou do CPES Sindicato, da direção estadual. Quero cumprimentar aqui a mesa, os nobres vereadores, e agradecer principalmente a Juarez, que nos convidou para a gente participar dessa importante audiência em defesa, e se resume a isso tudo, em defesa à escola pública, né? que é um mantra, a centralidade da luta do CPES Sindicato. Porque nós acreditamos que só com uma escola pública forte nós conseguimos ajudar a desenvolver melhor esse país. Todos os países que são extremamente desenvolvidos, eles aplicaram profundamente na educação e principalmente na formação de professores e na valorização dos professores. Nós do CPES, dos nossos colegas do Estado, né, dos professores estaduais, sentem na pele essa desvalorização. Já vem há décadas que a gente luta por melhores condições de trabalho e principalmente por melhores salários. Agora, esse último governo que está aí conseguiu detonar com o nosso plano de carreira. Detonou com o nosso plano de carreira. Tirou nossos triênios, não mais nos promove. Né? Tudo em prol de quê? Do piso nacional. Que foi uma luta histórica de todos os professores desse país. Para que a gente pudesse, todo ano, ter um reajuste decente. Que não precisássemos fazer greve, pelo menos para arrancar a inflação do período. Né, Lúcia? Quantas greves nós fizemos para a gente conseguir corrigir o nosso salário? Na maioria das vezes, se a gente fizesse o levantamento da defasagem, seria talvez incalculável de tanto que nós já perdemos. E o piso veio nos salvar nesse sentido. Mesmo assim, na última greve que a gente fez em 2019, nós conseguimos arrancar do governo que ele colocasse, então, um gatilho, que todo mês de janeiro a gente ganhasse o reajuste, o que o piso estabelecesse. Claro que aí ele começou com isso, ele mexeu no nosso plano de carreira, acabou com a progressão, tá? Porque antes nós tinha da classe A, do nível 1 ao nível 6, 100%.
sobre o básico. Hoje não passa de 30%. Então, ele acabou com a nossa carreira. E qual é o reflexo disso que deu no Estado isso? Falta professor. Agora, em setembro, tem escolas que não têm professor, tem turmas que não tiveram matemática, não tiveram química, desde o início do ano. Então, por quê? Não tem mais professor. Ninguém mais aceita esse salário que eles estão pagando. E tu não sabe, tu não é valorizado. Que incentivo a gente vai ter para se dedicar a essa profissão tão nobre? Porque todos passaram pelas mãos do professor ou numa sala de aula. Qual é o pai que não quer que seu filho tenha um professor bem pago, bem formado, que ele não precisa se preocupar, né, que do quinto dia do mês não tem mais salário? Porque quando Sartori parcelou nosso salário, e numa dessas só deu R$350, ele jogou toda a categoria para os empréstimos. Até hoje, a maioria da nossa categoria está endividado. E ficamos, gente, desde 2014 sem reajuste. E ainda hoje ele massacra, né, Lúcia, os aposentados que não tiveram reajuste. Então é importante que os municípios cumprem também a lei do piso e valorizem seus professores. Se estão realmente preocupados na formação da sua população, tem que investir no professor, no funcionário de escola, porque ali se faz a diferença. Ali que se forma o cidadão e a pessoa que vai ser, que vai fazer esse futuro desse país. Então, precisamos, sim, que essa lei seja cumprida, até porque, não sei como está meu tempo. Já deu seu tempo. Então, seria isso. Então, eu faço esse apelo. Se aqui a prefeitura não paga o piso, que ela implante e pague, porque ela vai ver aí a diferença, que é a qualidade também do ensino. Vai melhorar em muito. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Cássio. Sim, só gostaria de pedir que, antes de começar os seus pronunciamentos, que se identificassem, né? E na tela ali vocês podem acompanhar o tempo de vocês, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito Gustavo Bonotto, o presidente da Câmara de Vereadores, o Gabriel. Estendo o meu boa noite aos vereadores, aos professores e as demais pessoas aqui presentes. Bem, me chamo Cristiane, sou professora, trabalho há 20 anos na área da educação. Atualmente sou presidente da APMC, Associação dos Professores Municipais de Caseiros, concursada aqui no município de Lagoa e concursada também no município de Caseiros. Então, a partir do momento que assumi a APMC, fiquei mais atenta em relação à luta do piso, em relação à luta do magistério, né? E nesta luta eu conheci muitos professores de vários municípios, né? De outras cidades, também buscando essa valorização profissional. E eu falo aqui que a lei do piso, 11.738 de 2008, nunca deixou de existir. Então, eu faço um apelo, né, porque as leis, as portarias, nós não temos só a verba do Fundeb, nós temos a verba do MDE, do PENAI, do PENAT.
Os 25% da arrecadação dos impostos do município, os portais de transparência demonstram que as verbas estão vindo, que elas estão aí. Tanto é que para a Lagoa Vermelha, neste ano de 2023, foi cotado uma verba de aproximadamente 46 milhões para a educação. A nossa folha, a nossa receita líquida do município, ela é de 42,06%. Então, demonstra que a nossa folha de pagamento, ela tem saúde, né? E se a lei do Fundeb se faz por portarias, que sempre foi, sempre existiu, sempre foi por portarias, que é um valor estipulado por aluno, né? Então, não tem como deixar de não ter verba se é esse critério que é usado para o pagamento do piso dos profissionais, né, da educação. Então, nós buscamos aqui uma educação pública de qualidade, que valorize o professor, né, no seu trabalho, que está dentro do chão da sala de aula. E nós estamos buscando o mínimo, né? Quando nós falamos em o mínimo, é impossível aceitar que um funcionário receba menos do que o mínimo. E nós estamos aqui hoje, né, reivindicando esse direito, o direito de ter o piso, né? Hoje nós tivemos um avanço em relação ao STF, que foi unânime em relação a isso, alegando que não há incondicionalidade nenhuma nesta lei. Também saliento que a melhoria salarial do magistério também ampliará a base econômica local, fortalecendo os sistemas locais de produção e comércio, né? Então, quem ganha mais também consegue investir mais e também se arrecadam mais impostos, né? E espero que, depois de hoje, haja um maior comprometimento dos gestores, né, públicos com a nossa categoria, pois estamos atentos e atuantes, né, na busca pelos nossos direitos. Pedimos a união de todos em defesa de uma educação pública de qualidade, para garantir um futuro às novas gerações. Muito obrigada. A palavra continua à disposição. Boa noite a todos. Professora Lúcia Solange, aposentada, professora do Estado. Quero agradecer a presença de toda a plenária, cumprimentar os vereadores e dizer o seguinte: quando se trata do piso salarial nacional dos professores, isso me dói, porque em 2008, quando o presidente Lula assinou a lei, que o piso seria reajustado anualmente pelo reajuste do Fundeb, nós ficamos descansados. Não vamos mais nem precisar fazer greve por reajustes, porque agora nós temos uma lei que obriga, porque lei tem que ser cumprida, né? É o que a gente entende, que nos dará esse reajuste. Os funcionários tinham ficado fora, seria só os professores. Aí foi uma luta para que os funcionários também entrassem. A deputada federal que foi funcionária de escola apresentou um projeto e foi aprovado que os funcionários eram considerados trabalhadores em educação. Então, estava tudo resolvido. Onde é que está o problema? No conceito de piso. O que é o piso? É vencimento inicial. Isso está muito claro. É vencimento inicial. E eu não acredito que seja por ignorância, por falta de saber interpretar, e sim por conveniência, prefeitos, governadores, os governos
interpretam a lei do piso como remuneração total. Então, se o professor ou funcionário recebe na sua remuneração total o valor do piso, está pago o piso. O que eles fazem? Reajustam quem está iniciando a carreira para que esses estejam dentro da lei. E argumentam que pagam o piso. Então, nós temos professores como se aposentando ou aposentados. A lei do piso inclui os aposentados. O que não está acontecendo, porque nós, aposentados, não tivemos reajustes. Então, o que acontece? Professores que estão se aposentando já têm a mesma remuneração de professores que estão iniciando. Não é isso que acontece? Por causa da interpretação que convém aos governos de que pagam o piso, porque na remuneração chega aos, acho que é 4 mil agora, e alguma coisa, né? E ainda alardeiam. O meu filho me falou, mas, mãe, como é que você está tão mal assim, se o governo deu 32%, isso ano passado, 32% de aumento, né? Se o meu filho, eu sou lutadora na classe, interpretou assim, porque a mídia colocou assim, os governos colocaram assim, 32% de reajuste, quando nós sabemos que não foi isso na realidade. Então, assim, a campanha que governos municipais, estaduais, interpretem a lei como ela é, porque quando é para cobrar, a lei é a lei, né? E quando aí não é mais lei. Então, estamos aqui, professores municipais, estaduais. Eu lembro em 2009, quando eu pedi um espaço, era diretor do núcleo, aqueles 7 minutos, para pedir aos vereadores que pressionassem os seus deputados para que pagasse o piso. E, desde lá, 2008, quantos anos fazem que nós estamos nessa luta? Saiu agora o piso para os enfermeiros, né? Então, que seja cumprida essas leis que beneficiem os trabalhadores, que sejam cumpridas pelos governos. Era isso que eu me vi na obrigação de vir retomar um pouquinho da história. Por isso me manifestei. Obrigada, professora. Boa noite a todos. Me chamo Paola Scariotti Perondi, moro em Ibiaçá, sou professora do município de Ibiaçá e professora do município de Itapejara. Hoje, gostaria inicialmente de saudar os vereadores, os colegas professores, o prefeito e os nossos apoiadores, né, que estão conosco na luta. Hoje eu vou falar um pouquinho em nome do movimento, né, o movimento pela valorização dos professores municipais gaúchos, que a gente vem organizando. Esse movimento surgiu porque a gente, dentro dos nossos municípios, enfrentou situações parecidas, né? Inicialmente, os prefeitos nem abriram o diálogo com os professores. Com muito custo, a gente conseguiu, então, conversar com os prefeitos, e a gente não obteve sucesso, né? A gente ficou entre não receber o piso ou nossos planos achatados, né? Eu vivi duas realidades em municípios diferentes, então, município que não pagou e município que mexeu no plano de carreira. Com diferentes desculpas, né? Vamos estourar a folha, não temos dinheiro, não temos segurança jurídica, enquanto que as colegas já mencionaram aqui, os colegas, a Lei 11.738 nunca deixou de existir. LDB, o que diz na LDB? Cumpra-se o piso, né? E mais, no parágrafo inicial dos nossos planos de carreira, lá nos nossos municípios, diz: esta presente lei segue a lei do piso. E na prática, né? E a colega colocou antes aqui, o problema é a interpretação
do nosso plano de carreira, né? Nós temos uma carreira, porque conforme o nosso nível de formação, nós temos uma remuneração. E isso está sendo desmontado. Então, qual é o incentivo para os professores continuarem a se qualificar, se eles não têm a remuneração proporcional ou adequada, né? Então, assim, hoje mesmo eu li uma notícia, 112 professores no estado de São Paulo são afastados por dia por problemas de saúde mental. Para quem está de fora, não faz ideia da pressão que os professores passam dentro de uma sala de aula. E na hora de escolher a escola para o seu filho, a gente quer o melhor, né? Na hora de escolher, tomara que o meu filho fique com aquela melhor professora, né? Então, assim, e na hora da remuneração, a gente não tem essa valorização. Então, assim, me senti muito desvalorizada na questão de não termos voz, sabe? E então, nós nos encontramos no caminho, né? Encontrei com a Cris, encontrei com professores de outros municípios, e a gente foi se fortalecendo para contrariar um histórico de desunião, né? A gente vem se unindo e estudando, porque conversando com os colegas, a gente acabou descobrindo que a gente precisa estudar mais sobre as nossas verbas, né? E a gente descobriu que o dinheiro está aí, e nós precisamos cumprir a lei, né? A lei é clara. E outra coisa, lá no texto da lei do piso, é claro, o piso é para o nível de magistério, nível médio, né? Nós aqui temos graduação, temos pós-graduação, e nós estamos tendo uma remuneração igual. Então, assim, eu não consigo compreender, sabe, essa interpretação. E outra, a gente teve que entrar via judicial, e entrando via judicial a gente se deparou com liminares dos municípios da Munor e outras contra o pagamento do piso. Então, assim, a gente não vê um caminho de valorização da nossa categoria. Então, o nosso movimento está caminhando, né? Estamos conseguindo apoio dos políticos. Eu acho que a gente precisa estar na política, sim. Gostaria de agradecer o apoio que a gente tem recebido até agora e convidar quem se sentir à vontade para apoiar o nosso movimento. Nós não temos um partido, né? Nós estamos buscando o apoio de todos os partidos possíveis, né, que estejam engajados na luta do magistério. Certo? Eu gostaria de agradecer a colega Cris, que ela protagonizou esse movimento. Gostaria de agradecer, Cris, e agradecer os demais também. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Minha saudação ao prefeito Gustavo Bonotto, minha saudação aos vereadores, à população e principalmente aos professores e professoras aqui presentes. Meu nome é Renan Borges, sou advogado de Soledade, e eu gostaria de fazer breves considerações sobre a lei do piso, objeto do debate hoje. A lei 11.738 é de 2008. Essa lei estabelece em poucos artigos que os entes federados, lê-se estados e municípios, eles devem observar o valor definido nacionalmente como piso da categoria. E esse valor ele seria reajustado anualmente, conforme critérios previstos na lei do Fundeb. Desde 2008, essa lei sofreu diversos ataques, buscando a inconstitucionalidade, buscando o não cumprimento da lei. Todos esses ataques restaram frustrados porque o STF sempre reconheceu a constitucionalidade da lei do piso, a exemplo do julgamento da ADI 4167. E o mais recente julgamento ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade 4848, que foi concluído ontem
no julgamento do STF. E esse julgamento fixou importantes parâmetros. Vou citar 2. Um dos parâmetros é de que a União ela realiza a complementação das verbas para aqueles entes que não têm condições de pagar o piso. Então, um dos argumentos dos municípios de que não possuem condições ou que se pagarem o piso para todos os professores vai causar um impacto financeiro, orçamentário nas contas públicas, via de regra ele não deve ser aceito. Porque se há a complementação de verba pela União para aqueles municípios que não têm recursos suficientes, então isso foi fixado ontem no julgamento do STF. O segundo parâmetro, ele trata da constitucionalidade da lei do piso, mesmo diante da emenda constitucional 108 de 2020. Essa emenda constitucional, só para vocês entenderem, ela estabeleceu um novo Fundeb. Foi ela que deu origem à nova lei do Fundeb, de 2020. E é a partir da nova lei do Fundeb que os professores, que diversos municípios, diversos prefeitos defendem, inclusive esse é o fundamento das liminares, defendem que é necessário uma nova edição, uma edição de uma nova lei do piso. E o STF fixou ontem que mesmo diante da emenda constitucional 108 de 2020, que alterou o Fundeb, trouxe a nova lei do Fundeb, a lei do piso permanece constitucional, inclusive o seu critério de reajuste previsto na nova lei do Fundeb. Então, esses 2 parâmetros fixados ontem pelo STF demonstram que todo e qualquer ataque contra a lei do piso, cedo ou tarde, ele vai cair, ele não vai se sustentar. Então, a pergunta que fica é: por que não promovemos o debate e não buscamos uma solução para o problema, né? Afinal, é interesse de todos ver os professores valorizados, motivados dentro da sala de aula. Então, essa conta lá na frente ela pode ficar mais cara. Mesmo eles tendo ganhado as liminares podem cair. E lá na frente a conta vem. Muito obrigado a todos. Me coloco à disposição. Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Thiago Soldatelli, sou advogado de Soledade também. E eu só queria apresentar algumas pequenas complementações sobre o que o meu colega disse agora há pouco. A grande controvérsia que levou, ou o motivo que levou ao juizamento de ações para suspender a aplicação das portarias, questionar a questão das portarias, foi a própria emenda constitucional 108, que, dentre os seus artigos, estipulou que a lei específica disporá sobre o piso nacional dos professores. Só que tem uma questão. A lei do piso já existe desde 2008 e ela não foi revogada, nem pela emenda constitucional 108 de 2020, tampouco pela nova lei do Fundeb de 2020. O que aconteceu diante essas questões foi que o grupo de trabalho interinstitucional do Fundef/Fundeb do Ministério Público Federal elaborou um parecer, uma representação, alegando que a lei do piso deve ser, sim, interpretada de acordo com a Constituição Federal, em especial nos princípios que visam a valorização da categoria profissional, e tampouco a nova lei do Fundeb revogou a lei do piso, a lei 11.738, que sim ainda está em vigor. E o que ocorre no nosso sistema jurídico é que para uma lei estando em vigor ser revogada, é necessário que outra lei venha e expressamente a revogue, o que não foi o caso. A nova lei do Fundeb simplesmente revogou a antiga lei do Fundeb, mas manteve o seu espírito e os seus critérios de atualização. Tanto é que, tanto na antiga lei quanto na nova lei, há o artigo 21 e o 25, que dizem exatamente a mesma coisa. A questão da complementação da União para o pagamento do piso dos professores. Nesse sentido, tendo em vista que o espírito do Fundeb se manteve na nova legislação, o Ministério Público Federal opinou pela procedência da constitucionalidade da lei do
do piso, e também pediu que que qualquer remissão à antiga lei do Fundeb fosse interpretada de acordo com a nova lei do Fundeb. Isso vocês podem encontrar no parecer número 2 de 2020, na representação 2 de 2023 do Ministério Público Federal. Obrigado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, né, presidente, os vereadores, em especial os professores, né, elogiar aí a luta, meus colegas ali. Eu sou Dejair Aires Eugênio, meu nome, eu sou assessor jurídico do CEPER Sindicato, né. Bom, para contribuir aqui com o movimento, né, eu até venho de acordo ali com o que os colegas falaram, né, e desta mesa, assim, dessa tábua, né. É muito claro, até a fala da presidente do CEPERS, ela sempre fala, às vezes fica implícito assim, que os professores estão lutando pelo um teto. Não, já fala o nome, né? Piso salarial. Então, se a gente não cumpre nem o mínimo, que é esse piso, né? O que esperar, né? Como diz lá no cartaz, né? O que esperar, né? O que se pode se exigir de avanços de carreira, de melhoras de condições de trabalho, né? Então, assim, aproveitar a presença do prefeito também, que eu acabei não cumprimentando, né? Dizer que a experiência que a gente tem ali com a assessoria jurídica do CEPERS, que não aconteça aqui no município também, que a gente teve que ampliar nosso atendimento agora no CEPERS, agora não, a cabo de uns 2 anos, né? A ações revisionais de juros, porque a situação dos professores se tornou tão ruim que não basta só não ser pago o piso, que é o mínimo, que está constituído em lei, que foi muito bem representado ali pelos colegas, mas ainda se deu mecanismos de diminuir o que já se recebia. Porque a partir do momento que o professor ele é obrigado a fazer um empréstimo para cumprir suas despesas do mês, porque não está recebendo o mínimo digno, né? Ele vai ter que pagar juros, ele vai diminuir a remuneração para frente. E a gente chegou ali a gente não tinha nem noção quando a gente começou a ouvir o pleito da categoria sobre esse prisma, né, que realmente a condição financeira estava muito feia para os professores estaduais. E a gente se deparou com situações de professores ganhando R$100, R$200 ao mês. Então, eu acho aqui que mais importante que uma fala técnica, dizer da viabilidade, a justiça está aí para tentar fazer vocês pagarem o mínimo, fazer a dignidade da categoria, né? Nada impede, tanto que outros municípios pagam, né, o piso salarial, nada impede que tenha uma iniciativa aqui do Poder Legislativo e Executivo, né, nesse sentido, e regularizar essa situação, para, como o colega muito bem falou ali, né, evitar daqui a pouco um passivo judicial que pode prejudicar as contas do município, né? A gente sabe que tem verbas agora que são vinculadas, o Estado mesmo está fazendo um programa de pagamento de precatórios para não poder trancar verbas federais que vão vir futuramente, né? Então, eles têm um objetivo de quitar precatórios para poder ter acesso a verbas futuras. Então, é um problema que daqui a pouquinho o município pode enfrentar ali na frente. E tentando botar uma pedra sobre isso agora, né? Se discute o que não foi pago até agora, de repente, mas daqui para frente se possa dar uma dignidade, se pagar o mínimo para os professores, né? E que a gente possa evitar essa situação. Como essa senhora, essa professora que estava recebendo R$200 ao mês, a gente teve que entrar com uma ação para ela de limitação de descontos de empréstimo, para ela ter no máximo 30% descontado e poder ter um respiro financeiro, né? Daí depois a gente também discutiu taxas de juros, tudo mais. Então, assim, eu quero, chegando ao final ali, eu quero parabenizar. Eu acho que essa energia toda que a gente está concentrando, a gente tem que evoluir isso, né? Eu vi que aqui só tem uma associação, né? Eu acho, lançar uma ideia aqui, o sindicato ele tem bem mais forças, né, professor Juarez? Ele tem bem mais força para fazer uma representatividade, encaminhar ações judiciais coletivas, né? Fazer uma busca mais
concreta do direito de vocês, como a gente acaba fazendo agora com várias ações coletivas lá pelo CPR Sindicato, referente a essa questão de que foi reimplementada a folha, saúde básico para subsídio, alguns triênios foram prejudicados de aposentados, teve reforma da Previdência, descontos previdenciários que não tinha aposentados, a gente já ganhou no passado, agora voltou desconto previdenciário para aposentado. E um sindicato ele fica atento a todas essas questões e outras mais, né? A gente divulga algumas ações e outras a gente nem divulga porque a luta às vezes tem que ser assim, ela tem que acontecer passo a passo, né? Mas essas ações, por exemplo, coletivas, foram viáveis porque tinha um sindicato vigilante no direito dos professores estaduais, tá bom? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Boa noite a todos. Cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito, o senhor presidente da Câmara, os demais edis, senhoras e senhores. Eu me chamo Macário, sou advogado em Soledade, em Porto Alegre também, e diretor-presidente do IDEP, Instituto de Defesa Popular. Em primeiro lugar, gostaria de destacar aqui, né, essa luta que se iniciou com a organização desse movimento pela valorização do piso e da carreira do magistério. Inicialmente, nós começamos um trabalho junto com a Cristiane, aos poucos a gente conseguiu, né, assim, trazer mais outros municípios e hoje o movimento está alcançando aí já 62 municípios e um número expressivo de, em 90 dias, aproximadamente 600 professores, né? E esse trabalho ele vem sendo feito, né, passo a passo, com alguma cautela, porque a gente quer extrair bons resultados nessa organização. O movimento dos professores municipais não tem uma entidade estadual, por exemplo, como o CEPERS. Semana passada nós estivemos lá falando com a Helenir, inclusive, né, comentamos com ela que o caldo mais grosso desse movimento dos professores realmente é o CEPERS, é o maior sindicato do Estado, né, e quem sabe, né, esse movimento dos professores engrossa as fileiras do CEPERS, cria uma entidade própria. Desde o início a gente vinha falando do debate sobre a questão de criar uma associação ou de âmbito estadual ou um sindicato de âmbito estadual. Então tem surgido esse debate, os prós e os contras, e realmente desde o início a gente sempre orientou o sindicato, é uma figura mais representativa e de certa forma com mais legitimidade. Aqui em Lagoa a gente tem uma dificuldade porque o sindicato ele não está, como é que assim, de certa forma, né, nesse apoio ao movimento dos professores, e isso de certa forma arrefece um pouco, né? Nem o sindicato, nem a associação. Lá em Caseiros, por exemplo, com a associação que a Cristiane é presidente, nós fizemos uma ação civil pública, estamos disputando lá, ontem eu estive com o desembargador Rogério Favreto, né, pedindo a cassação dessas liminares, né, ele inclusive deu vistas agora, ele não deferiu e nem indeferiu o nosso pedido de liminar, mas a gente vai fazer um trabalho, inclusive a gente alega que existe um fato novo do julgamento do STF ontem, gostaria inclusive de trocar, né, algumas contribuições com os CEPERS, porque eu acho que a contribuição dos CEPERS talvez num processo desses pode sim vir, né, assim, como um reforço, né, assim, apropriado e adequado, né? Então esse movimento é um movimento de luta de classes, né? Nós temos que começar a trabalhar, né, esta compreensão, essa consciência. Não existe direito sem luta. A luta pelo direito é a poesia do caráter, né? Então, acho que hoje, né, os professores, não só municipais, estaduais, os professores brasileiros estão diante de uma situação muito grave, porque essa emenda constitucional número 108 de 2020, ela mudou dispositivos importantíssimos da Constituição Federal, em especial o artigo 212 das disposições constitucionais transitórias. O que significa isso? É uma preparação para a privatização da educação. Então, esses passos que estão sendo dados paulatinamente, talvez a maioria de nós não esteja vendo, mas a gente que está observando isso, em primeiro lugar, houve a supressão daquilo que vinha na Constituição como a regulamentação do sistema federal de ensino, porque a lei do Fundeb e a lei do piso, elas indicavam
né, também através da Constituição, a organização de forma federativa, a União com uma participação tripartite, os estados e os municípios. E esta emenda, ela suprimiu muitos desses conceitos e ela, sem dúvida alguma, ela direciona, entendeu, para uma privatização. Inclusive, agora há pouco, conversando com o vereador Juarez aqui, a gente estava lembrando que essa questão da municipalização, e isso é um alerta para os edis aqui dessa casa, que observem bem esta situação da municipalização, porque não é bem assim, entrega a escola e o município recebe e as despesas amanhã e esse debate. Então é muito importante que os professores comecem a despertar os cidadãos de uma maneira geral, não só os funcionários públicos, mas todos os cidadãos do município, para chamar esse debate, entendeu? Isso é muito importante porque o que está acontecendo, não só aqui, mas na maioria dos municípios do estado, é só porque não havia uma organização, né, política. E isso é, de uma certa forma, uma das coisas mais importantes. Meu tempo está terminando e eu gostaria, entendeu, né, de assim, ó, homenagear a todos os presentes e dizer que a participação de cada um é extremamente importante numa coisa que desde o começo a gente comentava com a Cristiane e com as primeiras professoras, com a Paola aqui, é a revolução dos professores. Está na hora de vocês fazerem a lição de casa. E a lição de casa é despertar não só os funcionários públicos, os servidores de uma maneira geral, mas despertar os cidadãos para que eles percebam a necessidade de entender o que está acontecendo no orçamento municipal. Porque desde os primeiros momentos, os argumentos é que o município não vinha a verba de Brasília. Depois se foi ver que a verba estava vindo, daí não era suficiente. Então, hoje, se percebe que os municípios estão recebendo verbas expressivas do Fundeb. E os conceitos do Fundeb, eles são, aliás, os primeiros, Doutor, eram importantíssimos. Desculpa, mas tá, o seu perfeito. tempo já acabou. Tá bem, obrigado pela atenção, uma boa noite para todos. Pessoal, eu só gostaria de pedir a compreensão de quem for se manifestar, que o tempo aparece na tela, só para não precisar interromper a fala de ninguém e a gente poder proporcionar o uso da palavra a todos que gostariam. Então, só pedir a compreensão, tá bom? Obrigada. A palavra está à disposição. Boa noite a todas e todos. Cumprimento autoridades presentes, prefeito, vereadores, vereadoras, professoras, professores municipais, em especial as professoras Cristiane e Paola, com as quais eu tive contato por trabalhar junto com a deputada estadual Sofia Cavedon, que preside a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado. Prometo ser breve, eu só quero me justificar. O ônibus chegou agora porque houve uma queda de barreira na estrada, era para eu estar aqui às 5 da tarde, então desculpem, tá? A partir das falas que eu já escutei, então não vou repetir, tinha preparado aqui, não é uma nota técnica pontuando questões legais que já foram trazidas, quero só referendá-las. E também eu gostaria de chamar a atenção, talvez já tenha sido colocado aqui pelos presentes, não é? A importância, primeiro, desse movimento de professoras e professores municipais, a robustez desta ação, para além de sindicatos, é evidente que o sindicato é peça fundamental, basilar para a luta, mas esse movimento realmente ele é exemplar. Eu sei que ele já agrega mais de 500 professores, né, do estado todo, e isso é, digamos assim, uma preciosidade dentro desta luta e de todas as outras que a educação nesse país demanda e tem enfrentado. Eu vou, então, para não repetir o que já foi colocado, chamar a atenção aqui para, com certeza vocês já sabem, não é, a portaria número 1086, que instituiu e reestabeleceu o Fórum Permanente para acompanhamento da implementação da política do piso salarial, né, gente? Então, esse fórum
está se reunindo mensalmente. Ele tem representação ali da Undime, ele tem representação do CONSED, o MEC coordena, o FNDE, o INEP e a CNTE. Então, nós avaliamos que esse fórum, que o próprio movimento pode e deve se manifestar, enviar carta, manifesto, inclusive solicitar depoimentos nas reuniões do fórum, né? Vocês devem ter lido a portaria, que ela abre para formações, encontros para tratar de temas mais específicos. Então, fica aqui o reforço e a relevância do fórum, que no seu regimento é colocado ali que a reunião é trimestral, mas eles decidiram reunir-se mensalmente. Então, é um espaço fundamental para esta luta. E, finalizando a minha fala, eu venho aqui colocar, em nome da deputada Sofia Cavedon, o seu apoio a esta luta e colocar a Comissão de Educação à disposição da luta do movimento para a realização de audiência pública na Assembleia Legislativa. Podemos também convidar a IMEC, CNTE, né, a elaborar juntos e juntas a relação de convidados. E também, semanalmente, a Comissão de Educação se reúne às 9h e tem um espaço de assuntos gerais, onde os deputados e deputadas escutam. Então, é um espaço de oitiva nos assuntos gerais. Também está aqui aberto a vocês, né, para a manifestação ao conjunto de deputados e deputadas da Comissão de Educação. Encerrando o meu abraço e, mais uma vez, o total apoio da deputada Sofia Cavedon a todos e todas. Obrigada pela acolhida. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Meu nome é Lupe Monteiro Luz. Cumprimento a mesa. Estava conversando com meus ex-alunos. Tive o prazer de ser professora de muitos colegas vereadores. Eu, há muito tempo atrás, estive aqui e cumpri meu papel, acredito eu, como professora e como filha de agricultor. Eu estava ali atrás pensando, né, e como eu nunca tenho quase que papas na língua, né, é difícil. Aí eu dizia para as gurias, não sei, mas eu vou procurar ser bem sucinta. Eu gostaria de perguntar aqui, quem é que não esteve sentado numa sala escolar? Acho que serve o inverso. Ergue o dedo, então, quem sentou numa sala escolar? Porque eu acredito que nenhum de nós chegamos aonde nós estamos sem ter sentado no banco escolar. Eu lembro muito bem das primeiras manifestações do nosso prefeito, e que nós saímos parte contente, e eu me calei. Ele dizia que é filho de professor, e é filho de professor. Sobrinho de professor, foi meu assessor na Câmara. Uma pessoa admirável, de muita luta. Só que daí, para nossa decepção, entraram grande parte dos prefeitos, da esperança de muitos, na justiça contra o piso. Isso é muito triste, gente. E eu não consigo acreditar, e desculpe eu ser franca aqui com vocês, porque eu tenho essa franqueza, isso é próprio de mim, que as entidades, quando elas são cooptadas, elas param de atuar. E isso é muito ruim. Porque as entidades vêm para ajudar. Porque se há uma crítica, eu vou ver onde está o meu erro. E quando eu corto, não vejo mais esse erro. É muito importante quando nós temos o conselho participando,
quando nós temos sindicatos de luta participando, porque eles vão ajudando a construir. Nós tivemos um plano de carreira que era o segundo melhor do Estado. Era o segundo município que mais bem pagava os professores. E eu lembro muito bem, porque fui muitos anos presidente dessa entidade. Nasceu em Assembleia dos Professores. Foi votado artigo por artigo. Isto porque o próximo teria que ser assim. Não entendi por que não foi. Não é, professor Ranieri? Não entendi até hoje. E outra coisa que eu lamento muito nós ter perdido é as análises de conjuntura. Porque daí nós sabemos para onde nós vamos e o que nós queremos. Isso é muito importante no magistério. E é muito importante também quando nós, no magistério, temos dentro do plano de carreira os congressos, os cursos, porque isso abre muito espaço, traz muito conhecimento. E aí nós falamos da formação dos professores. Porque daí se torna uma forma mesmo. Desculpe a expressão, mas é. E eu sei que grande parte aqui dos vereadores sabe disso. Grande parte deles sabe. O filho da professora Judite, minha colega de luta, ele sabe da importância que é a participação. E eu volto a repetir, o município, quando começa a fechar conselho, cuidado. Porque daí, quando abre muitas coisas. E quando o povo participa, eles levam o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. E aí podemos corrigir. Porque ninguém corrige o que não conhece. Ninguém corrige o que não sabe. Porque enquanto não foi aberto esse espaço e que a gente não se animou a ir para o portal da transparência, e que eu não vou entrar nesse detalhe porque todos já estão acompanhando, não, ninguém sabia. E ninguém ia cobrar. E eu volto a repetir, todos nós sentamos e passamos numa classe escolar e passamos por a mão de uma professora. Senão não estávamos aqui. Senão nós não tínhamos governos, nós não tínhamos deputado, nós não tínhamos senadores. Nós não tínhamos ninguém. Isso é muito importante. E eu trabalhei em escola do campo. Eu sei da importância. Para o homem do campo também. Obrigada, e desculpe se me estendi, e desculpe a minha franqueza. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui os vereadores, prefeito municipal, e dizer aqui, em nome do deputado Marcão, sou assessor aqui da região, apesar do Marcão ser um agricultor como eu, que venho da agricultura familiar, do campo, né? Que essa luta que vocês, professores, aqui as mulheres em especial, que vocês estão fazendo, acho que é assim, de nos espelhar nesse momento, porque, como falava alguém aqui anteriormente, não tem conquista, né, sem luta, né? E eu acho que a gente tem a Constituição Federal, que desde a sua criação lá tem muitos direitos dos trabalhadores que até hoje a gente não conseguiu conquistar plenamente, né? E esse direito do piso salarial, dessa luta dos professores, apesar dela ser mais recente, ela ainda está longe aí de vocês conquistarem plenamente, como muitos outros direitos, né? E nós só vamos ter isso. Essa conquista é com muita luta, estar presente nesse movimento que vocês estão fazendo agora. E eu acho que ele demorou até para que esse movimento se fizesse com mais força, né? E a gente tem que se espelhar em vocês, professores aí, porque o país,
nosso estado, os municípios precisam dessa garra, dessa luta para que a gente possa, de fato, ter os direitos, né, dos trabalhadores, e no caso aqui em especial, direito dos professores, que a gente não deveria estar aqui fazendo esse movimento, né, porque a educação ela é tão fundamental e tão necessária para o desenvolvimento, para a vida das pessoas, que, vamos dizer assim, eu não teria a necessidade de ter uma luta para conquistar um direito de um salário digno, né, para quem faz esse trabalho tão nobre na vida das pessoas, de todos nós. Como falaram aqui, todos nós passamos, médico, advogado, enfim, todo mundo passa pela sala de aula. Mas, como disse aqui alguém que falou antes, não há conquista sem luta, né? E mesmo nessa profissão tão nobre como é a dos professores. Então, só deixar aqui o nosso abraço do deputado Marcão, que apesar de ser um agricultor, né, da enxada, que ele está junto nessa luta com vocês, professores. Eu já fui prefeito de pai em filho, mas assim, a gente sabe dessa luta também que os prefeitos enfrentam, mas eu acho que os prefeitos devem estar junto com os professores nessa luta. Não deve estar do outro lado, né, com ações judiciais, no meu entendimento, que a gente deveria se somar nessa luta. Se faltar dinheiro, vamos fazer um movimento com o governo federal, estadual, junto prefeitos, professores, servidores, para que, no mínimo, esse direito digno, né, de ter um salário que não é tão grande, né? O piso também não é um salário fora da realidade, mas é algo minimamente justo para que se possa desenvolver esse trabalho com um pouco mais de tranquilidade, né? Para ensinar os filhos de todos nós aí e ajudar a construir uma sociedade melhor que passa pela educação, esse desenvolvimento e uma sociedade melhor. Então, um abraço aqui do deputado, estamos juntos nessa luta. Obrigado. Meu boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o prefeito Gustavo, os vereadores aqui presentes, presidente da Câmara, e especialmente os professores e professoras que estão nessa casa hoje, reivindicando um direito justo pelo trabalho que oferece para a comunidade. Porque um país sem educação, eu acho que não se constrói um país sem educação. E essa aí é uma luta que eu acho que tem que se estender mais um pouco além dos professores que estão lutando por salário. Eu acho que nós, os pais dos alunos, vamos pegar junto, vamos ajudar nessa luta, porque eu acho que uma classe que nem os professores tem que ser valorizado, porque é que nem os outros que me antecederam falaram. Começa numa sala de aula a vida de uma pessoa. Ele vai se tornar na sua profissão, vai ser grande, vai ser um presidente da República, mas ele sentou numa sala de aula e dependeu de um professor iniciar a carreira dele, né? Então, isso ali, eu acho que tem que ser valorizado. Os municípios, principalmente, também tem que dar o valor para os seus professores, né, o que puder, porque, na verdade, o salário que os professores recebem é insignificante pelo trabalho que tem. Eu sei o que eu estou falando porque eu sou casado com uma professora aposentada, né, que lecionou 25 anos para receber hoje um pouquinho além do salário mínimo, né? Professor municipal, né? Isso aí eu acho que é uma indignidade para uma pessoa, né? Trabalhar numa época que ela trabalhou com 40 alunos, às vezes até mais, né? Fazendo até a merenda para esses alunos, né? Chegar numa hora aposentado com um salário desse ali, né? Então, cada um lute pelos seus direitos que tiver, e vamos se somar, ajudar, né, que o professor seja valorizado. Meu muito obrigado a todos.
Mais alguém, pessoal? Senão vou passar a palavra para os vereadores. Excelentíssimo senhor vereador Gabriel, em vosso nome quero saudar todos os demais vereadores aqui presentes. Gostaria de saudar também a minha secretária de Educação, Aline Fazoli. Gostaria, em nome do senhor Cássio e do professor Juarez, saudar a todos os professores estaduais aqui presentes, também aos nossos professores municipais, comunidade em geral, a banca de advogados que aqui está presente. Inicio dando uma boa noite. Enquanto ouvi as manifestações, fiquei discernindo acerca de como iniciaria esta fala. E a forma que eu pretendo fazê-lo é justamente dizer que o objetivo aqui não é convencer ninguém do contrário daquilo que foi dito aqui. Não tenho por pretensão convencê-los do contrário, porque muito daquilo que trazem também comungo desta visão. Coloco como meu objetivo, sem essa pretensão de convencimento, colocar uma posição e uma visão no sentido de explicar as ações que nortearam as nossas decisões e ações até aqui presentes. Em relação, iniciando por se falar deste contexto como um todo, eu gostaria de entrar um pouquinho no financiamento da educação, que vejo que alguns conceitos nos trazem algumas informações que nos levam a diferentes encaminhamentos ou pontos de vista. A educação tem, sim, um recurso vinculado a todas as receitas do município, dos estados, principalmente, em relação à educação básica, e que ela deve ser de 25% no mínimo da receita corrente líquida do município. Isso é um princípio constitucional que todos temos que seguir. Como funciona esses 25% da receita corrente líquida? Primeira coisa que precisamos discernir é a diferença entre o orçamento do município e a receita corrente líquida. Desta receita que provém os 25%, são justamente a soma dos impostos, tanto municipais quanto a participação dos municípios em relação aos impostos estaduais e federais. Não faz parte aquelas transferências voluntárias, que são financiamentos de programas, entre outros. Dentro das principais verbas, nós vamos ter duas, Fundeb e MDE. Fundeb com o objetivo, sim, de financiamento dos professores em sua preponderância e algumas outras profissões anexas ou necessárias ao desenvolvimento da educação. Porém, muitas vezes a gente é levado a crer que existe um aporte de recursos federais para os municípios e estados. E aqui é o meu primeiro ponto que eu quero entrar. O Fundeb funciona, de certa forma, de uma forma compulsória, com 27 fundos, um para cada estado e o Distrito Federal, onde fazem parte deste fundo 20% das receitas das transferências constitucionais, ou seja, recursos oriundos do ICMS e dos recursos federais que compõem o FPM. Esses 20% fazem uma divisão em cada estado num valor que vai chegar a um valor por aluno. E a participação da União é na complementação deste valor mínimo por aluno. De que forma? O menor valor por aluno dos estados do Brasil, com essa complementação da União, é complementado igual ao valor imediatamente superior, e assim sucessivamente. Normalmente, o valor de até 10 estados é complementado. Para o Rio Grande do Sul, e por consequência para o município de Lagoa Vermelha, não ocorre essa complementação de valores da União. Nesse sentido, a verba do financiamento do Fundeb do município de Lagoa Vermelha é diretamente correlata à arrecadação do Rio Grande do Sul e do município de Lagoa Vermelha. E é aqui que nós temos um descolamento da ferramenta que se objetiva construir a remuneração e a valorização do piso do magistério em relação à nossa capacidade de pagamento. E é esse o contexto que gera as ações questionando a forma de implementação dos reajustes ao piso do magistério. Passo minha opinião
que em momento algum questiono a piso do magistério. Pelo contrário, creio que hoje estamos aqui, infelizmente eu tenho que assumir uma posição de impossibilidade de atender num primeiro momento aquilo que considero ser extremamente justo e acredito que vai ser algo que vai ser ainda construído e elevado ao longo dos anos, mas que, no entanto, seria irresponsável se aqui chegasse e dissesse que de imediato ou de curto prazo poderia fazer esta construção. Por que da prerrogativa de questionamento dessas portarias? Existe sim, através da publicação do novo Fundeb, uma necessidade de regulamentação. E essas ações, que são promovidas pelas associações dos municípios, são orientadas por uma assessoria jurídica, da qual nós temos, assim como os sindicatos o têm, assim como as associações o têm, e o objetivo é justamente, ao forçar a regulamentação desta lei, forçar que a União possa colocar justamente o seu aporte mais significativo, fazendo valer algo que não existia e passou a existir a partir de 2022, que foi uma emenda à Constituição que impediu que os entes federados criassem despesas sem que apontassem as fontes de receita. Analogamente, para essa compreensão de por que isso é importante para os municípios e por que ocorreu esse movimento, cito o piso da enfermagem. O piso da enfermagem foi promulgado após a promulgação dessa PEC, que justamente versa que o ente federado que criar as despesas precisa aportar receitas suficientes para suplementá-las. E houve, sim, um longo trabalho, uma grande discussão que, de certa forma, aqui em Lagoa Vermelha, na semana passada ou retrasada, houve aprovação e os municípios conseguiram esse aumento de aporte necessário a fazer as complementações dos pisos da enfermagem. Essa é uma busca que nós temos justamente no sentido de buscar a construção de uma forma de financiamento mais adequada à educação. Diante disso, externei a vocês o motivo da união dos municípios e dos motivos que levaram a promover essas ações, que não são, de forma alguma, com o objetivo de não prestigiar ou não merecer aos professores. Pelo contrário, por merecimento, eu acredito que temos muito a se construir para a real valorização da profissão. Vem no encontro a uma necessidade dos municípios de tornar mais justa a distribuição dos recursos entre os nossos três entes, municípios, Estado e União. Esta é uma possibilidade que vem sendo construída, que, de certa forma, eu creio ser justa e explico a vocês que a nossa organização e o nosso movimento é justamente de uma mesma forma de uma aglomeração em torno de um sindicato ou de uma associação de representação, neste ponto de vista, representando os interesses dos municípios. Em relação à questão do pagamento do valor que é estipulado pela portaria, sem necessariamente haver a regulamentação do Fundeb, infelizmente, a situação que nós temos no corrente ano e no ano de 2022, ela não corresponde aos aumentos que foram concedidos mediante essas portarias. A partir do terceiro quadrimestre do ano de 2022, nós tivemos um decréscimo bastante significativo das receitas. Justamente, para explicar a todos, foi no momento dos cortes do ICMS dos combustíveis. Naquele momento, nós tivemos uma interrupção de uma manutenção do financiamento normal dos municípios, porém, com compromissos já assumidos e com um planejamento em execução. No entanto, havia uma perspectiva de complementação destes valores, o que acabou não ocorrendo e que passou-se a, de certa forma, bastante insatisfatória, ocorrer agora a partir do segundo semestre. É nesse contexto que a gente busca justamente este alinhamento entre os nossos três entes federados, uma possibilidade de atender a todas as reivindicações, que eu considero justas e me coloco aqui na situação de impossibilidade de atendê-las de um primeiro momento. Não fecho portas, estou aberto ao diálogo, à recepção de ideias divergentes e contrárias à nossa posição, pois considero que não somos donos da verdade. No entanto, acredito que estas motivações
me faziam a necessidade de vir e trazer a todos vocês. Diante desse contexto, imagino diversos caminhos ou possibilidades e reconheço a validade da busca e do esforço coletivo em relação ao questionamento deste caminho que nós, municípios, tomamos, num momento de buscar aquilo que consideramos também ser o nosso direito. Então, reconheço essa validade, acolho a todas as indignações, a toda a revolta, como uma coisa que considero ser inerente à função que hoje ocupo. Diante dessas possibilidades e de construções, creio que a regulamentação da lei que embasa o fundamento que permitiu a concessão das liminares ocorrerá brevemente. Isso não é uma garantia daquilo que nós, municípios, queremos, que é uma maior participação da União no financiamento de algumas despesas que hoje ela faz a vinculação, às vezes, como ocorrido nos últimos 2 anos, descolada da nossa arrecadação. No entanto, acredito que é um caminho que nós precisamos seguir. E acredito que, se o contexto fosse diferente, se a possibilidade financeira do município fosse diferente, aqui me arrisco colocar também dos demais colegas, ninguém seria contra promover estas melhorias nos planos de carreira, pois, mais uma vez, ratifico o que considero justo e acredito que há muito mais do que se fazer. A nossa dificuldade nesse momento é justamente atendê-la de uma forma responsável. Vou citar e trazer para o contexto, como aqui foi explícito, o que o Estado fez, no sentido de construir o entendimento de que passaria a pagar o piso. Houve uma reformulação de todo o plano, onde aqui eu pude perceber que há a compreensão de que talvez tenha causado mais malefícios do que necessariamente os benefícios a que se propunha ou que se constroem. O nosso objetivo é atender aquilo que é o mérito e a necessidade da valorização do magistério, mas com condições de suportar e de ter uma continuidade desta política de valorização. Encerro, mais uma vez, de uma forma muito humilde, acolhendo a todas as indignações, a tudo aquilo que está sendo colocado, pois considero que o que aqui foi posto não desconstrói os argumentos que aqui eu trouxe, mas eu precisava, de certa forma, dizer que tenho esta visão da justiça e da necessidade que existe dessa construção e que é justamente isso que nós queremos. No entanto, através de uma união, buscar que nós consigamos construir uma alteração nesta política de financiamento da educação capaz de suportar as melhorias ou a valorização que acredito ser um consenso entre nós. Encerro dizendo que fico à disposição para informações, para discussões e que não fecho as portas. No entanto, acredito que era importante este momento de justamente ouvir, como fizemos, e também de colocar esta posição, que infelizmente não é aquilo que eu gostaria de vir aqui e dizer a todos vocês. Muito obrigado. Coloco a palavra à disposição dos vereadores. Primeiro, os vereadores titulares da Comissão de Infraestrutura. Primeiro, só os da comissão, vereador Juarez. Depois, os que... É o vereador Josmar, eu, o vereador Vardão, o vereador Ranieri e o vereador Pomati. Depois, os demais vereadores. Primeiramente, saudar o senhor prefeito, presidente da Câmara, presidente da Comissão de Educação, de Infraestrutura, na verdade, que engloba a educação, os colegas vereadores. Uma saudação especial a todos os professores e profissionais da educação, as pessoas que se somam nessa luta, Gentil, Claudião, Ida, prefeito de Paim, enfim, Elton. E uma saudação toda especial aos meus colegas de magistério da rede municipal. Muito bom vê-los aqui. Agradeço de coração pela mobilização. Esse é um passo importante para a gente começar uma jornada
que, como vocês viram, a partir da fala do prefeito, ela tem implicações que vão muito além do nosso município. Entretanto, assim como o prefeito fazia uma avaliação de como faria essa manifestação, prefeito Gustavo, e com todo o respeito, à medida que o senhor foi falando, eu fui avaliando essas colocações. E acredito que falo na totalidade dos presentes aqui, quando todos nós falamos que educação é algo importante e que deve ser visto como uma prioridade. Creio que ninguém vai discordar desse ponto de vista. Entretanto, prioridade, como o próprio nome diz, é prioridade. É necessário priorizar algumas questões. Na área da educação, por exemplo, eu acho que a gente não discute mais se o piso vale ou não vale. Depois da votação que se encerrou ontem do Supremo Tribunal Federal, acho que está pacificado. O piso vale. Os municípios e os estados terão que dar conta dessa necessidade, de uma forma ou de outra. A realidade de Lagoa Vermelha, ela nos provoca e nos traz outros questionamentos, especialmente quando utilizamos essa palavra prioridade vinculada ao arcabouço que a gente sabe que é necessário para poder ofertar uma educação de qualidade. Então, vejam só, dizer ou invocar a falta de recursos para não efetivar um direito que é nosso é um discurso que é muito conhecido entre os prefeitos e principalmente entre a Confederação Nacional dos Municípios. Tem colocado essa situação. Prefeito Gustavo, com todo o respeito, a boa gestão, ela também depende de uma necessidade de sentar e ver quais são os gastos não prioritários que podem ser direcionados para o atendimento do piso, por exemplo. Primeiro, nós temos um Fundeb que se equivale muito próximo ao pagamento da folha dos profissionais da educação. Essa é a primeira constatação. Uma boa parte do nosso fundo, do Fundeb, ele é investido em outras coisas que não são o salário dos profissionais da educação. Há exemplo de obras e outras questões que eu nem vou entrar aqui, porque assim a gente sabe da necessidade. Mas para essas obras existem fontes específicas de financiamento e o governo federal é um grande parceiro nesse sentido. Então, quando se fala em prioridades, eu vou dar alguns exemplos aqui. O município poderia, antes de dizer que não tem dinheiro, eliminar esse discurso da carestia, promovendo essa avaliação. Será que o município que pode investir 7 milhões na cobertura de uma cancha de laço não tem dinheiro para pagar o piso dos professores? Mesmo que seja a contrapartida, prefeito, que são 2 milhões. Será que o município que gasta 1.200.000 em 26 postes de ferro em uma praça não tem condições de pagar dignamente os seus professores? Mesmo que parte desse recurso tenha vindo do governo estadual. E aqui vem a questão de priorizar. Será que não existem fontes de recurso que podem aportar em outras áreas para libertar mais recursos para a educação? Porque nós não precisamos investir o mínimo dos 25%. Pode ser 26, 28, 30, aquilo que for necessário para alcançarmos o nosso objetivo, que não é apenas o piso nacional. Isso faz parte de um conjunto de necessidades que vão estimular os nossos professores e garantir uma educação de qualidade para as nossas crianças. O piso é um item de um processo maior de valorização do magistério, que compõe a infraestrutura, os profissionais de apoio, planejamento e muitas outras coisas. Um município que pode gastar R$4.000 por semana numa folha de jornal para fazer publicidade, ele pode cortar gastos e direcionar os seus recursos para investimentos realmente necessários. Um município que gasta mais de R$80.000 em persianas de recurso livre, gente, poderia ser da educação, poderia ser da saúde. Um município que tem dinheiro para alocar Jeep Renegade para o gabinete. Um município, eu poderia dar muitos exemplos aqui, mas é importante que a gente compreenda. Existem fontes de financiamento para todas as áreas, inclusive a educação. Para cada área de financiamento que o município buscar recursos, libera dinheiro para aquelas que são obrigatórias, como saúde e educação. Não vou me estender aqui, porque eu acredito que cada um de vocês já deve ter
compreendido que existem muitas formas de se economizar dinheiro, de racionalizar os investimentos públicos e de levar até os professores a qualidade e, principalmente, o respaldo que eles precisam. As notícias dessa última semana nos trazem muita preocupação e o que se avizinha aqui é um processo ao contrário. Nós podemos ter menos recurso a partir do próximo ano, a partir do distribuimento do ICMS. Então, precisamos sentar com essa classe e dialogar bastante. Os professores têm muitas ideias que podem trazer para dentro do processo pedagógico que vão melhorar os nossos índices, prefeito. Eles têm necessidades que precisam ser ouvidas e que precisam ser atendidas. E o salário é só uma delas. Eu não vou consumir o tempo, porque me foi dado 5 minutos aí, mas eu acredito que essa discussão ela deve ser também introduzida por esse plenário. Os colegas que me sucederem, com certeza, vão levantar esses mesmos argumentos. E quero finalizar dizendo que sou um parceiro do município, da administração, da secretaria e dos senhores e das senhoras professores da rede municipal e estadual. Se de alguma forma nós, a nossa bancada, puder contribuir, como contribuímos para a realização dessa audiência pública, que não foi fácil estarmos aqui nesse momento, diga-se de passagem, houve um grande esforço para que nós não estivéssemos aqui hoje. Na sequência, alguém vai me suceder aqui e vai dizer ao contrário, mas a Cristiane e as outras pessoas que participaram desse movimento sabem o quanto foi difícil conseguirmos estarmos aqui hoje. E eu acho que ele é um marco, né? O prefeito deixou claro que as portas estão abertas, então vamos, de alguma forma, tentar contribuir. Não vou colocar solução, mas amenizar esses problemas que estão cada vez mais latentes. O salário é um deles, mas a gente vai buscar o resto também. Obrigado. Vereador Pomati. Boa noite, prefeito Gustavo. Boa noite, Marina, nesse ato presidindo, presidente da nossa comissão. Uma noite muito especial a todos os professores, professoras aqui presentes e simpatizantes. Eu não iria me manifestar porque tem 2 professores na bancada que sabem bem o que significa a educação, mas eu quero dizer para vocês que eu sou solidário, quero cumprimentar essa comissão que hoje lidera esse movimento, que infelizmente eu acredito que isso não precisaria estar acontecendo. Porque tinha que haver, da parte dos gestores, começando lá de cima, é lá que tudo acontece, descendo para cá. Porque hoje vocês não são só educadores. Vocês, além de serem professoras, tem gente que trabalha 40 horas, tem que chegar em casa, tem filhos, tem marido, tem que preparar a aula. É complicado. E muitas vezes tem que tomar medicação. Isso é o pior de tudo. Porque o trabalho é muito estressante. Mas político é sim, professoras e professores. É na pressão, é igual feijão. Político só funciona na pressão. Então, não desistam dessa luta. O pouco que eu possa contribuir, estou com vocês, não estou falando politicamente isso, não, a gente não precisa disso. Aqui é defendendo a honra de vocês. Porque, como falou a professora Lupe, quem não sentou numa classe? A professora Lúcia Solange falou aqui que faz desde 2008, gente. Olha, 2008, quantos anos faz que está essa luta? Meu Deus, será que essa gente não tem coração? Não vê no dia a dia? A classe está doente, gente. Eu me aposentei como funcionário público, eu sei dos meus colegas. A maioria toma medicação. É uma pressão dia e noite, são 24 horas. Eu me aposentei como motorista, onde eu me orgulho muito. Mas eu não tinha descanso. Você chegava de uma viagem, você ia na outra. São pessoas falando na ida e na volta só de doença. E vocês é igual. Vocês pensam 24 horas em ensinar o bem para as pessoas. Então é difícil. Infelizmente, eu gostaria que não tivesse acontecendo esse ato.
Mas estamos juntos. Não desistam, que eu acho que uma hora esse feijão vai cozinhar. Muito obrigado e sucesso a todos. Boa noite, nosso prefeito Gustavo, demais colegas vereadores, em especial a cada um de vocês, senhores e senhoras, professores, que aqui representam a classe que eu particularmente admiro muito. Sou filho de professor, filho de escola pública também, né, fiz uma pós-graduação em uma universidade pública, então não podia deixar de estar aqui junto a vocês, né, me consternando também nesse sentido. Minha mãe também recebeu salários parcelados e a gente acompanhava o que isso representava, né, para ela de renda, e acredito que nenhum prefeito, nenhum vereador de qualquer município que vocês fizerem uma ação como essa vai se negar a estar ao lado de vocês. Fui buscar um pouco de conhecimento a respeito do Fundeb, confesso a vocês que é uma área que a gente não domina, não é do meu conhecimento, né, para entender um pouco, né, como o prefeito colocava, de onde vêm esses recursos, de que forma é possível, né, oferecer esse valor aos professores. Acho extremamente justo o salário e acredito que o salário, né, o piso em si, ele vai muito além disso, né? À medida que você aumenta a renda das pessoas, você muda hábitos de consumo e você movimenta toda a economia. As pessoas passam a consumir produtos que até então não consumiam e isso alavanca de uma forma gigantesca, além da questão pessoal, de satisfação de estar no seu trabalho, no seu dia a dia, com alegria, fazendo aquilo que gosta. Então, busquei um pouco disso e percebi que os municípios eles vêm recebendo uma grande carga, né, da questão de saúde, educação, diversas áreas de infraestrutura que o Estado, que a União vem passando a responsabilidade aos municípios. E percebi que 90% do valor desse Fundeb ele está vinculado ao Estado e ao município, e 10% à União. Me corrijam aí o pessoal se eu estiver errado. E há uma progressão de se chegar até 2026 a 23%, né, de recursos da União. Acredito que esse seria um dos caminhos de nós, enquanto legislativo, lutarmos, né, junto aos nossos deputados federais, a quem nos representa, né, a União, que pudesse repassar da mesma forma que hoje se repassa recursos para a saúde, com emendas de custeio, que a gente pudesse lutar dessa forma também para a educação. Poderia ser um mecanismo de que hoje se tem um custeio para a saúde que vem vinculado a um hospital, a um posto de saúde, seja ele para infraestrutura, que se tenha custeios também para essa área que poderia auxiliar o município a nós chegarmos a esse valor que vocês tanto merecem. Então, buscando isso, também aqui deixo a importância da educação, né? A gente entende em todas as áreas e acredito que o que depender da gente enquanto legislativo, nós jamais iremos nos opor a auxiliá-los nesse sentido, assim como votamos dias atrás na questão do piso da enfermagem, onde a União apontou o recurso e alocou o recurso ao município para que fizessem o pagamento. Nós acreditamos que essa luta de vocês chegue a esse ponto, né, que a gente tenha a fonte do recurso que possa complementar aos municípios e aí sim valorizar vocês da melhor maneira possível. Um abraço a todos. Vereador Vardão, vai ser... Não? Pode fazer uso da palavra, vereador Ariovaldo. Senhores professores, gostaria aqui de cumprimentar a professora Lupe, foi minha professora. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar todos os professores, senhor prefeito municipal, todos os vereadores. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas que estão em pé, porque acredito que faltou uma preparação melhor da nossa casa para recebê-los. É inconcebível que professores aposentados
e os demais professores e as demais pessoas estejam em pé. E a casa não se preparou para recebê-los, infelizmente. Também gostaria de mencionar aqui o vereador Vicente Dorigon, que está nos assessorando via WhatsApp, também faz parte da nossa bancada e está nos auxiliando. Eu acredito, tenho certeza disso, que o não pagamento do piso agora vai onerar ainda mais o município. Os nobres colegas advogados colocaram muito bem e provavelmente, acredito na expertise de vossas excelências, sabem que cabe dano moral coletivo também, que tem honorários também, que tem custas judiciais também, porque é certo, a causa é ganha. E os professores, no entanto, vão ter que pelear judicialmente, o que vai gerar para o município um grande passivo. E nós escutamos, por muitos anos aqui nessa casa, que prefeitura não é banco de um vereador da situação que hoje não se encontra. Prefeitura não é banco, não precisa ter dinheiro. Nesse momento, tinha que ter dinheiro. Porque a administração anterior deixou 10 milhões em caixa. E hoje, 14 milhões em caixa. E hoje, o executivo teria dinheiro para pagar os pisos para os professores. Eu gostaria muito, e é um título que nos enobrece, que somos a capital nacional do churrasco, mas eu gostaria também que nós fôssemos a capital nacional da educação. Isso sim é prioridade. Então, aqui, o prefeito que nos antecedeu deixou bem claro, não tem recursos para pagar os professores. E vocês vejam, o professor forma o político. Ele forma, ele orienta. Para o político vir aqui e negar o piso salarial para o professor. Mas o professor não está pedindo nada fora da lei, porque é constitucional. Assim disse o STF. Então, é profundamente lamentável escutarmos aqui que o município de Lagoa Vermelha não tem dinheiro para pagar o piso. Mas e quando essas ações judiciais começarem a ser sentenciadas? Como vai ser? Vai estourar a bomba na mão de outro prefeito? Uma causa justa dos professores? Vamos empurrar para outra administração um gasto que seria dessa? Então eu peço, prefeito, seja o primeiro a pagar o piso. Não precisa seguir os seus colegas da Munor, seja o primeiro a aceitar e pagar o piso. Como muito bem disse o vereador Ranieri, educação é prioridade, mas isso é chover no molhado, isso todo mundo sabe. E os professores, o que eles precisam hoje é dinheiro no bolso, é valorização, dignidade, como diz a colega. É disso que precisa, não mendigar salário para políticos que ajudaram a formar. Com discurso bem articulado, dizer que não tem dinheiro para pagar. Quantos CCs tem na prefeitura? Gasto com publicidade. Gastos desnecessários que todo dia nós citamos. Mas a educação sempre em segundo plano. É lamentável. A vocês, professores, e aqui eu falo, como esposo de uma professora, como genro de uma professora e irmão de professora, a vocês tem todo o nosso respeito e apoio. E eu conclamo também aos vereadores de situação. Vamos pressionar o executivo a pagar o piso, porque de discurso eu tenho certeza, os nossos heróis professores já estão de saco cheio. Obrigado.
Boa noite, presidente. Saudar o prefeito Gustavo, especial, e os meus colegas. A gente gostaria hoje de receber essa casa do jeito que está, para nós fazer uma comemoração. Eu estou há 32 anos no magistério e os nossos encontros é para reivindicar salários. Nunca foi para convidar vocês para uma festa, um churrasco e tal, para reivindicar. Então, mais que nunca agora, essa força dos colegas do município, para que seja feita só a justiça, que é o pagamento do piso. A gente não consegue juntar as coisas, mas se vocês observarem, a Munor fez uma reunião esses dias, fazendo judicializando o piso que os municípios não teriam condições de pagar. A Confederação Nacional dos Municípios estava em Brasília semana passada, chorando que os municípios não tinham condições de pagar o piso. O que está por trás disso? A municipalização da educação. Alguém falou sobre a privatização, a municipalização. O que é isso? É economizar para receber as escolas públicas do Estado, inchando cada vez mais com o olho grande do Fundeb, que tem recursos para pagar, chamando os professores contratados. Hoje nós temos no CEPEROS, deu quase 80 mil, né, Cássio? Não chega a isso? 25 mil contratados. Quem são esses contratados? É alguém que vai disputar com vocês o espaço se for municipalizado a educação. O que nós vamos estar criando? Vamos estar criando um atrito entre nós mesmos. Os do município tentando se proteger para não perder o espaço e o do Estado querendo entrar para ocupar espaço. São professores formados. Só vai escapar da municipalização os professores nomeados. Hoje nós temos uma parcela significativa de nomeados. O governo faz 12, 10 anos que não faz mais concurso. Agora está fazendo pingadinho os concursos, mas não está chamando. E outro detalhe, não está tendo incentivo dos professores para a educação. Alguém disse assim, Juarez, eu trabalho de vendedor de uma loja e ganho mais que trabalhar na educação. E olha a responsabilidade. A gente levanta de manhã, deita à noite com a cabeça da escola. E qual é o professor que vai ter o ânimo e a vontade de sair para o trabalho se não tem onde deixar o filho? O salário não condiz com a realidade, com a necessidade. O banco está lhe chamando todo dia, mandando recadinho. Então, quer dizer, é uma situação que vai levando o quê? A angústia, a baixa qualidade. E aí a gente fica se perguntando, privilegia a educação. Tem forma. É sempre através de luta e de greves para que a gente consiga o mínimo de sobrevivência. Então, essa articulação dos prefeitos com a Confederação Nacional para municipalizar a educação é uma coisa tanto quanto grave o não pagamento do piso. Nós vamos ter um inchaço das prefeituras. E os prefeitos vão ter interesse, óbvio que eles querem. Já tem no Estado, nós temos município que já estão com uma municipalização avançadíssima. Vão pegar prédios velhos, professores, alunos. Quero ver a manutenção e o peso que vai ter esse município para sustentar essa estrutura enorme que é a municipalização. Então, acho que é um momento importante a gente se unir aqui, discutir. A gente tem uma bancada da educação aqui, que somos 3 vereadores, e a gente está junto aí com a Cris, com quem puxou o movimento, com o ex-prefeito, os advogados, o pessoal do CEPEROS está aí nos representando, todas as pessoas que estão aqui, e que nosso eixo, nossa finalidade é a educação. Nós queremos ter uma educação que a gente não precisa estar se reunindo para fazer discussão sobre educação. Discutir temas para melhorar a educação. Cursos, concursos, seminários, enfim, para que a gente melhore o conhecimento para nós entrar para a sala de aula e dar uma aula de qualidade para nossos alunos. Hoje não tem motivação nenhuma. E a gente vê o baixo índice de melhoria da escola pública, desde o município até o Estado. Desmotiva os alunos, os professores estão desmotivados, vão criar uma sociedade de semi-analfabetos. E o Brizola tinha uma frase célebre que dizia assim, a educação é barata, a ignorância que é muito cara. Obrigado e estamos juntos na pegada. Senhor Prefeito Municipal, seja bem-vindo à Casa do Povo, assim como meus colegas vereadores, a plateia que nos acompanha. Em nome da minha tia, lá de Porto Alegre, que está nos acompanhando, Bernadette Verli
Vieira Garcia, professora aposentada da Rede do Estado. Quero cumprimentar a todas as demais professoras que se fazem presente aqui do Estado também. Ela que foi uma lutadora por mais de 20 anos junto ao CEPERGS de Porto Alegre. Em nome da minha esposa também, Ângela Viale, professora da Rede Municipal, cumprimentar as professoras da Rede Municipal que se fazem presente. Quero, como presidente dessa casa, agradecer e muito a presença de vocês. Quero fazer um reconhecimento e um agradecimento aos vereadores da bancada do PDT, bem como integrantes da Comissão de Infraestrutura, que estão permitindo esse momento aqui na Câmara de Vereadores. Um processo que começou um pouco confuso, mas que, numa forma regimental e do consenso, acabou acontecendo, e graças a Deus que aconteceu. Também é um consenso nessa casa que todos nós, vereadores, estamos unidos junto a vocês, professores. Haja vista que todo mundo tem alguma particularidade com alguma familiar ou próximo ou ente querido que seja professor. Falo isso por dentro da minha casa e vi pelas histórias de todos os demais. E seria aqui muita hipocrisia da minha parte dizer que não somos contra os professores. Jamais. Nós somos a Câmara de Vereadores na legislatura 2021-2024. E aqui nós temos um compromisso, todos nós vereadores, de estender a mão e colocar à disposição de vocês a Casa do Povo, como neste momento, para debatermos o que é de interesse de vocês. Eu, Gabriel Vieira, estou à disposição, assim como todos que me antecederam aqui estão à disposição, e vamos juntos, no próximo passo, lutar pelo direito de vocês. Hoje acredito que foi um momento, mas acredito que tem outros muito mais importantes, no qual não devemos baixar a guarda. Agradeço e muito a presença de todos vocês e uma boa noite. Mais alguém? Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Dizer que a Câmara permanecerá disponível para o recebimento de sugestões, proposição, pelo prazo de 72 horas regimentalmente, né? Para a gente fazer os encaminhamentos necessários. Muito obrigada e uma boa noite a todos.